Você vive com a síndrome da mulher polvo, sempre se desdobrando em 1001 tarefas. Você sente que carrega um peso do mundo nas suas costas e a sua mente, ela vive a 1000, né, sem conseguir ao menos se desligar. Ou seja, você acaba sentindo até culpa em descansar, porque provavelmente ou você vai ser improdutiva ou preguiçosa. Será que você está carregando essa síndrome? Será que essa é você? Isso porque me surgiu essa necessidade justamente de parar de querer ser a mulher abraçadora de tudo, de querer carregar o mundo nas minhas costas, de achar que eu consigo resolver todos os problemas, que eu não posso tão pouco delegar, porque se eu delego uma tarefa, aquela pessoa não vai desenvolver com tanta excelência e qualidade da maneira como a minha mente programou para aquela determinada atribuição. Então, se você sofre com esse problema, que eu acredito que seja um problema da maioria esmagadora da enfermagem, e eu quero aqui com você responder à luz da Inferterapia, que é a escola da enfermagem que surgiu justamente para responder esses gaps, essas lacunas que nos fazem sofrer tanto dentro da nossa profissão, mas que não traz uma solução que nos diga, epa, para com tudo isso, porque existe solução para isso do que você está fazendo, existe o porquê por trás e existem respostas para que a gente melhore a nossa prática, diminuindo, de acordo com as pesquisas, de 60% a 70%. Uma pausa para uma motinha aqui passar. De 60% a 70% da sobrecarga emocional, do peso que a gente acaba atribuindo a uma função, a uma atribuição, ou seja, a uma missão da nossa profissão, que já exige tanto da nossa sobrecarga psicoemocional e principalmente física também. O que a gente está carregando de peso aqui que não é nosso, que muitas vezes a gente acaba sendo um abraçador, né, de todos os problemas. Por isso que eu falo aqui sobre essa síndrome da mulher polvo, para que você entenda que o que você está carregando não é seu. Tem como você esvaziar essa mochila e você ter paz na sua profissão, ter paz na missão que você acabou sendo atraída para ser desenvolvida dentro dessa profissão, sim. Porque a nossa profissão tem um padrão de energia e você foi fisgada por ela para você tratar esse conjunto de crenças que permeiam a nossa profissão dentro da enfermagem. Isso tudo foi algo que eu vivenciei, que eu tive que olhar para isso, eu tive que identificar, entender as dores, os problemas e, o mais importante, fazer algo com aquilo, é crescer no caos. Dentro do caos que a gente consegue crescer e sair de onde a gente se encontra, do fundo do poço. Então a gente só sai quando a gente olha que não tem mais para onde a gente se afundar. A gente só pode olhar agora para cima, respirar, buscar ajuda, buscar soluções e parar de resistir, de ser relutante ou de querer vir aqui até julgar e criticar. Se esse vídeo não servir para você, você possa prosseguir com o seu caminho. Tá tudo bem, tá tudo em paz. Então, eu sei exatamente o que é isso que você está vivenciando. Essa sobrecarga, ela não é só física, ela muda a química e a estrutura do seu cérebro. Mas a boa notícia é que eu reuni aqui 5 passos pela neurociências para que você desative esses mecanismos do modo polvo ligado na sua cabeça, para que você encontre essa leveza e essa paz, essa tranquilidade. Sabe quando você faz algo, mesmo que seja muito trabalhoso, difícil, mas você faz em paz, você está tranquila com base naquilo? Então é essa sensação que eu quero tirar das suas costas. Bom, o que acontece? A síndrome da mulher polvo, ela não surge do nada. Ela é retroalimentada sempre por fatores externos e os internos. Os externos é tudo que a gente já tem, já sabe, que aquilo não dá para mudar. Fatores externos que você não tem o controle, você não gerencia esses fatores externos. Claro que o seu posicionamento, o seu comportamento, com base na teoria aqui da Inferterapia, esse intuito é justamente de gerar essa grande massa, essa modificação desse pensamento da enfermagem. E isso é modificado com relação à epigenética, que é a mudança do ambiente. Quando a gente modifica essa estruturação ambiental, consequentemente a gente tem novas respostas. Então, mas até então não é aí que eu quero entrar, porque isso já seria algo muito mais profundo. E eu não quero pensar a médio nem a longo prazo. Aqui são pequenas pílulas que a gente vai tendo entendimento primeiro, os pequenos passos para a gente saber por onde começar. Então, o que eu quero trazer para vocês é justamente a questão dos fatores externos e os internos. Os internos é o que leva a gente a abraçar o mundo, que são através das nossas crenças internas, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que nós fomos moldados também de acordo com os modelos, as referências, o que a gente ouviu falar. Então, a enfermagem em si, ela tem uma história, e depois é um outro vídeo que eu quero trazer essa história dessa bagagem que a gente carregou no inconsciente coletivo, né, da profissão. A gente traz uma herança aí de como, desde os primórdios da enfermagem, e isso repercute até os dias de hoje na nossa postura, no nosso posicionamento. Vamos lá. Se eu não fizer, ninguém faz, ou ninguém fará tão bem. Eu tinha essa necessidade de fazer muito bem, porque eu era perfeccionista. Eu sempre busquei ser excelente naquilo que eu fazia. Na verdade, era ser
perfeita. Depois que eu comecei a entender, a fazer um desdobramento sobre o que é ser perfeito, a gente entende que não existe nada perfeito. Só existe algo perfeito, que é a criação, é a origem, independente de se você tem religião, se você acredita em Deus ou não. O que é fato, é fato. Quando a gente entra na espiritualidade e a gente vai para a existência de um criador de tudo que há, de tudo que existe, sim, estou falando em Deus, a gente entende que a única perfeição é a dele, não a nossa como seres humanos, tá? Você precisa fazer as coisas com excelência, sim, né? Tudo que você se prontificar a fazer, uma vez que você se comprometeu, uma vez que é atribuição e responsabilidade sua, você precisa fazer com excelência. Então, se você tem esse tipo de crença, se eu não fizer bem, ninguém faz, ninguém vai fazer, ninguém vai tomar atitude, eu preciso ir lá fazer porque fulano não vai. Existem muitas questões aqui dentro dessa crença. Por quê? Ela coloca você no centro de tudo. Ela gera um senso de responsabilidade excessivo e uma dificuldade imensa em delegar. Lembra lá que eu tinha dificuldade de delegar e principalmente de confiar nos outros. O custo de tudo isso vai ser a própria exaustão. Então, quando você começa a ter confiança na sua equipe, quando você começa a descentralizar aquele cuidado, quando você começa a trabalhar a sua comunicação, que você pode delegar, que as pessoas são adultas e vão entender. Se não entender, você vai explicar o que você precisa, o que o paciente precisa, se ela está ciente das atividades dela, das atribuições dela, ou se precisa ser esclarecidos. E nada precisa ser de uma maneira... a sua comunicação, ela não precisa ser agressiva. Ela pode ser da maneira como eu estou falando, você dizer a mesma coisa sem você precisar ser violenta na sua comunicação. Então, é ser adulta. Fulana, tá tudo bem? Olha, você precisa de algum esclarecimento? Tá faltando algo que não foi lhe dito e que talvez você está deixando passar despercebido? Você tá sentindo algo? Você quer compartilhar algo que você esteja lhe incomodando? Por quê? Porque, olha, você sabe que você foi contratada para isso, você sabe que isso são as suas atribuições, você sabe que a gente aqui busca atender com excelência, com agilidade, e assim por diante. Então, é ser adulto nesse sentido de conversar, mas sem expor a pessoa. Não precisa disso, né? Mas, enfim, eu tô fugindo, tô indo até um pouquinho além, mas eu preciso voltar pra gente ir pra próxima crença. Vamos lá. Crença 2. Eu preciso provar o meu valor constantemente. Então, se você tem essa necessidade, muitas vezes isso é inconsciente, e nós temos muito essa necessidade. Eu diria que 95% de nós, e mulheres, que a construção da mentalidade, a construção das crenças e dos comportamentos são diferentes. Eu não vou me comparar nunca ao homem. O homem é outro mundo, o homem é outro universo. E vamos voltar o foco aqui. Muitas vezes, a sobrecarga, ela é uma forma inconsciente de buscar reconhecimento. Você acredita que ao fazer mais, e não para, e não descansa, e não respira, e tá sempre engajada, e tá sempre fazendo tudo, e dá sempre conta de fazer tudo, você acredita que finalmente dessa forma você vai ser vista e valorizada. Mas a verdade é que isso só leva você ao esgotamento. E o reconhecimento que vem do cansaço não é sustentável. Então é aquela coisa de você fazer com a força do seu braço e não com a força que vem de um suprimento divino que diz: você é amada, você é filha amada, você é valorizada. Porque Deus reconhece em nós o valor que Ele quem atribui para cada uma de nós. Então, nós temos os nossos valores e reconhecimento e importância e tudo mais de acordo com o que Deus já designou para cada uma de nós. E não é o que o outro diz para mim que gera o meu valor. E não é o elogio ou até mesmo a crítica que o outro diz para mim que aquilo me afeta. Não pode lhe afetar. Você não pode ser movida a elogio, você não pode ser movida ao reconhecimento externo. Porque você tem que ser autossuficiente no sentido de dizer: eu me valho, eu sou suficiente, eu sou bastante, eu me valorizo. E não vai ser o outro chegar a dizer pra você que você é careca, que você vai ficar mal porque você nem careca você é. Então, não é sobre você, é sobre o que o outro está dizendo, do que ele acha, do que ele acredita, do que ele pensa. E isso não implica em você levar as coisas pro lado pessoal. Porque as pessoas, elas estão em busca o tempo todo de uma válvula de escape. E às vezes você só despertou um gatilho no outro, no seu colega lá de trabalho, alguma coisa que você falou, alguma coisa que você tagarelou, falou sem pensar, ou agiu, ou às vezes até disse alguma verdade, e o outro vai se ofender, o outro vai pegar aquela carapuça, e ele vai vestir aquela roupagem. Então, infelizmente, nós estamos vestindo roupagens o tempo todo, porque a gente acredita que aquilo foi com a gente, aí a gente traz pro lado pessoal, aí a gente se magoa, se chateia, fica com raiva
enfim, se imputece. Agora eu quero que você se imputeça sim, mas de uma forma positiva. Se imputecer não significa que isso é ruim. Na Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre sua própria ira. Ou seja, não vá dormir com raiva, ou não vá sem resolver o problema, ou não vá ficar com raiva e querer descontar e tomar uma ação ruim e negativa sobre aquilo. Porque a raiva, ela também é uma energia de canalização que você pode colocá-la, direcioná-la para algo positivo. Sim, você pode colocar essa energia para algo positivo. Então, vamos lá. Não é sustentável você querer correr muito, querer estar buscando aprovação, confirmação, não sei o quê. Não é sustentável. Então, tira aí 20%. Da primeira crença, tira 20% das suas costas. Da segunda crença, tira aí mais 20%. Tira-se 20% das suas costas, sim. Então, é por isso que nós estamos olhando para a enfermagem e se posicionando de uma maneira errada. Porque nossa valorização, nosso reconhecimento não vem de onde a gente está querendo atribuir o valor para o lugar externo, para o meio externo. Mas ele é uma expansão daquilo que já está dentro de mim. E aí é só você fazer um comparativo de como que a enfermagem se comporta hoje. Vocês sabem, né? Quais são os comentários mais comuns que a enfermagem se faz, né? Que a enfermagem não tem jeito, que não vai pra frente porque é todo mundo desunido, porque é todo mundo querendo passar a perna um no outro. Que mais? Quais são os comentários que vocês mais escutam? Compartilhe aqui comigo, que eu quero até saber se na sua região, onde é que você está. Coloca pra mim de onde você é. E quais são as coisas que vocês mais escutam falar da própria enfermagem? Aqui na minha região, eu sou de Maceió, Alagoas, e aqui a gente escuta muito isso, que a enfermagem é muito desunida, que não vai pra frente, que é todo mundo um querendo passar a perna no outro. Então, coloca aqui pra mim que eu quero saber qual é os linguajares mais comuns na sua região, o que é que vocês acreditam realmente dentro dessas queixas que nós sofremos tanto com ela, né? Então, coloca aqui pra mim que eu quero conhecer um pouquinho da sua região, ok? Terceira crença é, não posso decepcionar, eu tenho que agradar, eu tenho que ser boazinha. Ou seja, existe um medo inconsciente de você falhar. Meu Deus, esse era um dos medos que eu mais tinha. Medo de errar, medo de falhar, de ser julgada. Então, eu me trancava na minha ostrinha, né, na minha conchinha, e eu tinha medo de abrir a minha boca, porque eu não queria me colocar na vulnerabilidade, de mostrar a minha fragilidade que eu tinha, o meu emocional totalmente zero, praticamente, em emocional. E eu tinha medo de falar algo, de errar, ou de acabar sendo explosiva e ignorante com o outro, era o que acontecia muitas vezes, para não ser julgada, para eu não ser criticada, porque isso iria colocar à tona aquilo que de fato eu era. Então eu tinha medo dessa exposição, então eu fui por muito tempo tímida, eu fui por muito tempo, eu tive fobia, medo de falar em público realmente. Então isso foi algo muito, muito sério pra mim, e que hoje já é totalmente diferente. Então, pra vocês saberem como que o nosso comportamento ele é transformado, ele é modificado, o nosso caráter ele não é rígido, ele não tem que ser assim, pelo contrário, se formos flexíveis, se tivermos um coração ensinável, assim como diz Jesus para nós termos um coração como de criança, a gente muda o que a gente quiser. Então, um pouco uma profissão, uma classe. Claro, muda aos poucos, muda por mim, muda por você, muda pelo colega e assim sucessivamente. Então, a gente gera uma expectativa, muitas vezes irrealista, de ter que agradar o outro e atender às expectativas das pessoas, as minhas próprias expectativas. E ela nos leva a aceitar mais do que a gente pode suportar. Né? Aí a gente se torna um perfil que existe, que é o de salvadora. Eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu sou boa mesmo, eu sou muito rápida, eu sou muito ágil, eu sou muito... O que mais? O que mais que vocês acabam se vestindo, né? Como uma roupagem para ter que dar conta de tudo. Compartilha comigo, fala aqui, escreve, não passa isso aqui zerado, que eu preciso saber quem é você, eu preciso saber seu comportamento, como você age, o que mais lhe incomoda. E no final das contas, tudo isso só acaba trazendo um esgotamento pra gente e a gente acaba pagando um preço muito mais alto por isso. Tá fazendo sentido pra você? Então vamos para a quarta crença. Descansar é preguiça ou improdutividade. Eu comentei sobre isso mais um pouquinho no começo. E aí nós vivemos uma cultura que glorifica a cultura da ocupação. Se você não está fazendo algo, você sente culpa, você tem medo de descansar, você não pode tirar as pausas necessárias para respirar, para tomar uma água, para relaxar um pouco, para colocar a sua cabeça no lugar, para você controlar o seu fluxo de energia e filtrar também as coisas que você está vivenciando naquele dia, naquele plantão.
né? E diminuir o seu ritmo frenético mesmo, né? E aí até a sua voz, você controla o ritmo que você tá falando. E aí, ter esses momentos de pausa de respiração, eles são importantes, né? Até pra gente se desconectar um pouco, descarregar as nossas energias. E assim, com base nisso, a gente acaba perpetuando o ciclo da sobrecarga, né? E essas crenças são poderosas. E sem perceber, elas nos empurram para um ciclo de exaustão. Mas a notícia é boa para você, porque nós podemos desprogramá-las. O que a neurociência explica o impacto da sobrecarga no nosso cérebro? O que é que ela traz pra gente? Quando a gente vive nesse modo dessa síndrome da mulher polvo, né? Nosso corpo e nosso cérebro estão em estado constante de alerta. E isso não é normal, porque isso implica em consequências sérias. É isso que leva ao estresse, é isso que leva ao burnout, por exemplo. É isso que leva ao esgotamento, inclusive à nossa despersonalização. Isso acaba perdendo tanto sentido durante o tempo que a gente está experienciando a enfermagem, que a gente acaba perdendo a essência dela. A gente acaba perdendo a nossa própria motivação da nossa profissão. E por quê? Porque esse cortisol ele vai estar num estado elevado, né? E o nosso cérebro vai estar num estresse crônico que vai ser gerado por essa sobrecarga elevada e isso inunda-se, né, cada vez mais de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí esses níveis elevados do cortisol por longos períodos são tóxicos, né, para o seu cérebro, né? Então, eles podem, por exemplo, diminuir o volume do hipocampo, área cerebral crucial para a memória, aprendizado, atenção, quando nós estamos preparando a medicação, porque há tantos erros, tantas falhas, tantos óbitos, inclusive por erros, né, da enfermagem. Tem uma pesquisa que fala que 73% dos erros são evitáveis e são causados justamente por isso, e ninguém está prestando atenção, ninguém está entendendo que isso é pelo motivo do nosso sistema cognitivo ele ter uma diminuição, justamente porque nós estamos tão em alerta, então a gente está naquele modo acelerado, naquele ritmo frenético, e aí essa atenção ela vai sumindo. Aquele onde a gente precisaria ter mais observação, atenção, foco, a gente vai perdendo isso em grande escala. Então vai se fazendo coisas no automático, só que às vezes você erra que você nem percebeu, que você nem prestou atenção que aquilo tinha sido gerado um erro, você só vai ver a consequência. Então é aí onde mora o problema, o perigo, o grande perigo. E o que acontece, né? É por isso que você se sente esquecida, com a sua concentração diminuída, e até mesmo você acaba tendo os apagões mentais, tá? Então, no córtex pré-frontal, que é essa região aqui da nossa frente do cérebro, quando ele está em sobrecarga, que é a central de comando da gente, responsável pelo planejamento, tomada de decisão, resolução de problemas, o controle dos nossos impulsos, inclusive, fica sobrecarregado, exausto. E aí é como um computador, com muitas abas abertas, literalmente. Ele trava, ele fica lento, ele comete erros, e aí você acaba ficando indecisa, irritada, a sua capacidade de raciocínio literalmente diminui, e isso impacta diretamente na segurança do paciente, na qualidade do seu trabalho, na sua vida pessoal. Então, vamos lá agora falar da amígdala, que é a nossa central de alarme, que fica em estado de prontidão constante. Isso significa que você reage de forma mais intensa a pequenos estressores, né? Você começa a sentir mais ansiedade, irritabilidade, você tem explosões emocionais, você fica impaciente, qualquer coisa que acontece, você discute, porque o seu cérebro está constantemente em modo de luta ou de fuga. Então, mesmo quando não há um perigo real. Ou seja, a amígdala cerebral, ela faz uma função muito importante com as suas emoções. Ao invés de você buscar se centrar, se concentrar, filtrar as informações, você não tem essa capacidade. Por isso que você fica nessa ansiedade, nessa irritabilidade, sem paciência, sem tolerância, aí você discute, você dá fora em um, você dá fora em outro, você não tem paciência com o paciente, e você critica logo o paciente mesmo, e tá tudo ruim, nada presta, e que saco, e que raiva, e que ódio, que isso, que aquilo, enfim. É o que acaba repercutindo na nossa qualidade de vida, que realmente acaba se tornando um cocô. Só que não precisa continuar sendo assim, não precisa continuar sendo dessa maneira. Então vamos continuando aqui. Vamos lá agora falar do esgotamento desses neurotransmissores. E aí, a produção de neurotransmissores importantes para o nosso bem-estar, como serotonina, que é responsável pelo humor, pelo sono, e a dopamina, que é o que dá a motivação, né, o motivo para eu fazer aquilo, né, e nos retorna com o prazer de fazer aquilo, fica desregulada. E é por isso que contribui para a sensação de desânimo, falta de prazer nas coisas que você está fazendo, e aí você
você perdeu o sentido, o propósito daquela missão que você começou inicialmente, cuidado, por amor. É quando você caminha silenciosamente, né, de uma forma gritante dentro de você, para o caminho da estatística da burnout, por exemplo. Você é essa realidade biológica da sobrecarga. Então você precisa começar a escolher um caminho diferente, certo? Mesmo que haja uma NR1, que as empresas cuidem dos riscos psicossociais, nós devemos nos proteger. Porque mesmo poderia ter o que fosse na instituição, se nós não tivermos a consciência ativada e a gente quiser mudar e transformar as coisas que a gente precisa transformar, que só depende da gente, ninguém conseguiria, não teria RNR, não teria nada que consiga, Ministério da Saúde, OMS, não teria nada que fizesse a gente mudar, se isso não for algo ativado dentro de nós mesmos. Então, isso é um princípio que precisa ser desenvolvido e começado por você, por mim, por você, por todos nós, tá? E a instituição, ela entra como um suporte, como rede de apoio, como uma estratégia para facilitar isso para você, é o que eu estou fazendo aqui, por exemplo. E agora eu quero trazer 5 passos para você ter mais leveza e chega de sobrecarga. É hora de você escolher a boa parte e desativar esse modo polvo que tá ligado na sua mente. E você começar a retirar esses tentáculos de querer abraçar tudo, né? Os polvinhos cheios de bracinhos. Você começar a cortar esses tentáculos, mapeá-los primeiramente, que aqui seria o primeiro passo pela neurociência de como a gente resolve essa questão, que é primeiramente olhando para isso. O que precisa da sua energia? O que só depende de você? O que só você pode fazer realmente, que só depende de você? Uma atribuição que é só do enfermeiro, por exemplo. Uma atribuição que é especialmente do técnico, que ele precisa fazer. Então, o que depende só de você e o que pode ser delegado e até mesmo eliminado, o que vai custar tempo ou o que vai custar retrabalho, o que pode ser feito, que pode ser ou delegado ou eliminado. Então, você vai fazer esse mapeamento primeiramente para você poder retirar coisas até que são desnecessárias. E você vai principalmente aprender e começar a treinar a dizer não. Porque quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Então, quais são os nãos que você precisa começar a doutrinar? E não é uma questão de ser ruim ou egoísta, mas é você ter esse feeling para você entender do que você pode dizer não. Poxa, agora não dá, agora eu tô ocupada com isso, agora eu estou dando prioridade a essa tarefa, agora eu tô numa urgência, agora eu preciso fazer isso agora, porque se eu deixar para depois, isso vai me acarretar algum problema. Bom, e aí você vai aprender a dizer não de uma forma gentil, mas de uma maneira também firme. Porque isso não quer dizer que somos ruins e que nem somos boazinhas demais. Mas a gente saber dizer, falar o que precisa ser dito, mas de uma maneira gentil, faz com que a outra pessoa respeite também o seu limite, faz com que a pessoa também respeite o seu posicionamento e as razões pelos quais você está dizendo não. E isso fortalece o nosso córtex pré-frontal, isso melhora a nossa capacidade de gestão, de tomada de decisão e reduz a sobrecarga de informações. Então isso já retira uma boa parte também desse percentual gigantesco que fica nas nossas costas, como uma sobrecarga. Ok? Esse foi o primeiro ponto. Segundo passo, você vai criar rituais de desconexão consciente. Você vai implementar, sim, você vai criar sua estratégia, receber o seu plantão, gerencie o que é prioridade, que não pode ser adiado, que não pode ser deixado para depois nem para o final. Gerencie os pontos críticos, resolva todos eles primeiramente. E vai implementando dentro desses espaços as pausas estratégicas, né? Você vai se desligar, vai sair um pouco daquele contexto, você vai andar um pouco, você vai no banheiro, você vai ver uma luz num teto, numa janela, em algum lugar, você vai beber uma água, você vai fazer pausas de respirações profundas, tá? Você vai respirar profundo, você vai pegar sua água, você vai beber lentamente, você vai colocar no seu celular rapidinho uma musiquinha legal, interessante. Você vai você vai ler uma palavra, você vai... Aqueles aplicativos de Bíblia que tem, vê a palavra do dia, se apega, faz uma oração para aquelas pessoas, para os pacientes, ora naquele pessoal, ora para sua vida, ora para sua casa, faz pausas intencionais. Então é isso. 5 a 10 minutos você vai fazer essas pausas e se for um plantão de 12 horas, faz 2, faz 3 pausas. Quantas pausas você consegue fazer? Você consegue fazer uma? Se você consegue fazer uma, isso é excelente. Você já vai ter um ganho muito grande com relação a isso. E aí você vai recuperar. Deixa eu beber uma água. Aproveitar, né, que fiquei com a garrafa na mão, acabou que o cérebro pediu água aqui. Então você vai recuperar o seu sono sagrado. Seu sono é sagrado. Tem uma aula só de ciclo circadiano. Gente, ela é muito profunda. Em breve eu estarei trazendo aqui pro YouTube, vocês vão ter entendimento sobre isso. Se não, se quiser, pode pesquisar ciclo circadiano e vocês vão entender melhor sobre esse sono sagrado do que eu tô falando.
E aí você vai priorizar a higiene do sono. É durante o sono que o seu cérebro faz toda a faxina de toxinas, limpa, consolida memórias e regula neurotransmissores. Sem sono de qualidade, o nosso cérebro ele não se recupera e essa sobrecarga ela só se agrava. E aí o essencial, né, o que é essencial para a saúde do nosso hipocampo e para a regulação do nosso sistema emocional, da amígdala cerebral, da nossa capacidade cognitiva, da gente ter mais tolerância e paciência, ter mais calma, ter mais tranquilidade. Então, dormir é muito importante. Ok? Quarto passo é o alívio da carga cerebral. Engaje-se em alguma forma de atividade física que você goste, que você possa realizar. Você precisa desenvolver alguma atividade física, você precisa liberar essas endorfinas que são analgésicos naturais, que vai melhorar, inclusive, você a dormir melhor, né? Isso vai promover na nossa saúde neural, vai reduzir estresse, melhorar o humor, vai ajudar a regular o cortisol e ativar o nosso sistema de recompensa, que é a dopamina. A gente vai ter ganhos, a gente vai ter mais prazer e motivação para fazer o que a gente precisa fazer na enfermagem e na nossa vida também. Quinto passo é fortaleça sua rede de apoio e peça ajuda. Se a instituição não oferece uma rede de apoio, peça ajuda a uma colega, a uma terapeuta. Aqui você tem a mim, você vem aqui, conversa comigo. Eu não sou pós-graduada em neurociências, mas eu sou psicanalista, eu sou terapeuta em várias demandas, porque eu estudei muito essa questão do comportamento na enfermagem, das crenças, do padrão vibracional de energia, né, inclusive. Então, hoje eu sou especialista na área comportamental da enfermagem. Então, se você quer ajuda, pode vir aqui. A Inferterapia é uma rede de apoio para vocês, profissionais da enfermagem, ok? Então, não carregue tudo sozinha, não se ache que está sozinha. Conecte-se com essas pessoas, comigo. Conecte-se também com pessoas, amigos, familiares que também têm um pensamento parecido, propósitos parecidos, ou que estão passando pelo mesmo problema, e vocês querem encontrar a solução. E aí, compartilhar essas dificuldades é importante, porque pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, minha gente, a gente aprendeu tanta coisa errada. Quando você pede ajuda, você está sendo corajoso, porque você está reconhecendo um problema. Olha o quanto de inteligência emocional existe aí. Você só não sabe por onde ir, o caminho que você deve ir, mas você sabe sim que você precisa e você está reconhecendo quanto que você quer isso. Então, essa interação social libera a ocitocina, que é o hormônio do vínculo, né, que reduz o estresse e aumenta a sensação de segurança e pertencimento. O engraçado é que quando o paciente desabafa com você, a mesma sensação que está causando nele é justamente essa. O termostato emocional dele diminui, e aí o nível de problema que você diz que ele atribuía no seu plantão, ele cessa, ele some. E eu já fiz isso em experiência na minha prática e super dá certo, funciona. Então, assim como a gente deve agir com a gente deve promover isso e oportunizar isso para o paciente. Sim, fazê-lo falar, deixá-lo desabafar, ainda que você não tenha tempo. É por isso que você vai gerenciar o seu tempo para você escolher um paciente mais poliqueixoso e conversar com ele. Vai justamente acionar esse mecanismo de ocitocina, de sensação de segurança, de pertencimento, de confiança entre vocês dois. Então isso é muito importante, muito interessante. Então o que eu posso lhe dizer para resumir e finalizar esse vídeo aqui, a sua saúde mental é o seu ativo maior que existe. Se esse vídeo te ajudou, te deu um novo fôlego e te fez refletir, eu te peço para você transbordar de volta aqui para mim, mandando a sua energia, comentando, se inscrevendo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque esses profissionais, eles estão aleatórios, estão distraídos com todas essas informações no mundo que só estão contaminando ainda mais o indivíduo, o ser humano. Então, manda para ele ter um entendimento novo, um entendimento de que saúde mental pra gente é possível, que nós podemos fazer diferente na enfermagem. Tudo é uma questão do nosso posicionamento, do quanto que a gente se enxerga na enfermagem. E eu acredito que a enfermagem tem jeito, porque pessoas têm jeito. Então responde pra mim, qual tentáculo de sobrecarga você vai cortar primeiro? Vai ser de muita importância saber sobre isso. E lembre-se, cuidar de si é o primeiro passo para cuidar melhor do mundo. Então, beijo no seu coração, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!